pouquinho com o nosso tempo. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Andréia Bento, que está aqui como advogada da Abrale e que vai pegar totalmente o seu último gancho, né, Vânia? E vamos falar, na sequência, já sobre direitos do paciente, como garantir esses direitos, como é que a gente pode estar aí suficientemente informado para se preparar e realmente ter acesso a tudo que o paciente tem direito. Deixa eu dar continuidade, então. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos. Onde está esse aqui? Bom, meu nome é Andréia, eu sou advogada da Abrale, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os direitos do paciente, aproveitando a semana, né, do seminário da conscientização do mieloma múltiplo, que é muito importante. Eu acredito hoje que o paciente, numa mão, ele tem um médico e na outra ele tem que ter um advogado. Que para ele conseguir um tratamento hoje, ele precisa estar a par dos seus direitos e estar lutando sempre por isso. Bom, o apoio jurídico da Abrale, a Abrasta, ela é focado, né, para informar o paciente sobre os seus direitos, propor medidas judiciais, objetivando o recebimento do tratamento indicado e também focado em políticas públicas. Falando em direitos, a gente fala em saúde. A saúde, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico e psíquico e social do ser humano. Como garantia constitucional, para a gente ter direito ao SUS, a gente tem no artigo 196, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Todos os pacientes devem receber os mais atuais e modernos meios médicos e científicos existentes para o seu tratamento. A gente sabe que isso não é realmente isso que acontece. O tratamento compreende na internação, consultas médicas, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, fornecimento de medicamentos. O SUS, ele foi criado pela Constituição Federal em 88, tem como princípios básicos a universalidade, a igualdade, a integralidade, a gratuidade, participação da sociedade, que é por meio dos conselhos de saúde, nacionais, estaduais, governos, profissionais de saúde e prestadores de saúde. Acesso a medicamento e atendimento, acesso às informações sobre a procedência do sangue que recebe. Agora, o que eu quis colocar aqui é um pouco da realidade do SUS hoje. Então, estima-se que 8% do PIB brasileiro seja gerado em espaço saúde. Claro que é muito pouco. Segundo a OMS, o Brasil está entre os países que destinam recursos em saúde em relação ao percentual do PIB, está em 169º numa lista de 198 países. Por aí a gente já vê o tanto que é investido em saúde no Brasil. Apesar do SUS ser um sistema exemplar, em muitos países eles idolatram o SUS, vê o SUS como um sistema, na sua teoria, muito redonda, ele não é investido no Brasil. Para demonstrar isso, que nem a própria doutora Vânia falou, que 70% das pessoas com mieloma múltiplo são tratadas pelo SUS e apenas 30% pelo sistema privado, a pesquisa do IBGE mostra que a cada R$100 que o brasileiro despende com saúde, R$62 são gastos com privados e somente 38 com público. Já na Europa, ocorre o contrário, ou seja, cada 100 euros gastos em saúde, 85 são públicos e 15 privados. Então, a gente vê a grande discrepância que a gente encontra aí. Principais problemas: baixa destinação de verba à saúde, má gestão de recursos públicos existentes e atraso na incorporação de novas tecnologias. Um exemplo disso, para mieloma, a gente tem o lenalidomida. Agora, eu vou falar um pouco mais, porque eu acredito que a maioria das pessoas aqui, apesar de 70% faz tratamento junto ao SUS,
Eu acredito que muitos hoje, a maioria, a grande população tem plano de saúde. Nem que, a maioria através de planos empresariais, através de empresas, né? Então, nós temos 2 tipos de plano de saúde. Os antigos, que são firmados antes da Lei 9656 de 98, e os novos pós essa lei. Qual a importância disso? Os planos antigos, eles não eram fiscalizados pela ANS, e os novos são. Então, os antigos, eles possuem causas limitativas, elaboradas unilateralmente pela operadora, sem nenhum amparo legal. Assim, o paciente que tem um plano antigo, como que ele faz para recorrer? Ele tem que recorrer ao Código de Defesa do Consumidor, ao PROCON. Principais problemas: recusa na cobertura para procedimentos como sessão de radioterapia e quimioterapia, negativa de transplantes, conforme a doutora Vânia explicou, ausência de cobertura nas sessões de hemodiálise, fisioterapia neurológica e respiratória, limitação no número nas diárias de internação, limitação nos exames de diagnósticos e exclusão de materiais descartáveis. Por isso que eu acho muito importante, quem tem plano de saúde antes de janeiro de 99, eu acho importante estar fazendo uma alteração. Os novos planos de saúde, regulamentados pela ANS, ele foi elaborado para regular as operações das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de assistência à saúde. As operadoras passaram a ter a obrigação de fornecer cobertura para todas listadas na classificação de estatísticas de saúde da OMS. Quais são exigências mínimas impostas pela Lei 9656 de 98. Então, os novos planos de saúde, eles têm que cumprir com a cobertura do rol imposto pela Lei 9656 e também pelo rol de cobertura mínima da ANS. Cuidados ao contratar um plano de saúde. Eu acho isso muito importante quando a gente vai contratar um plano. A gente tem que verificar, a primeira coisa, se ele tem registro e se ele tem problemas administrativos e financeiros na ANS. Como que a gente faz isso? Entra no site da ANS ou liga no 0800 no telefone da ANS. É muito importante a gente consultar o plano que nós estamos contratando. Ler o contrato antes de assiná-lo e exigir uma cópia atualizada dos prestadores credenciados, porque um grande problema que a gente sofre é que no momento que a gente contrata um plano, a gente está credenciado a alguns hospitais, laboratórios, e quando nós vamos usar, não está mais, eles foram descredenciados. Verificar se o plano oferecido ele é coletivo ou ele é individual. Uma coisa muito importante, quando nós contratamos um plano, a prestadora ela oferece para você o plano coletivo. O que eles falam? Se você com mais 2 pessoas, pode oferecer o plano coletivo. De início, o valor é menor. Só que a questão do reajuste, ele não é fiscalizado pela ANS que nem o plano individual. O plano individual ele tem um teto para ser reajustado. O plano coletivo não. Então, no momento que a gente faz um contrato, a gente faz opção por um contrato empresarial. O valor dele é menor. Só que passado o ano seguinte, ele não tem limite para reajuste. Então, é aí que o plano de saúde consegue ganhar, né? Então, os planos coletivos ele tem um preço inicial menor, contudo, o seu reajuste é livre, não fiscalizado pela ANS. Agora, nós tivemos a resolução 252 de 2011, que é a questão da portabilidade dos planos de saúde. Isso é muito importante, foi um grande passo. É a garantia, né, que o consumidor tem de mudar seu plano de saúde sem ter que cumprir novas carências. Isso é muito bom, principalmente para o portador de mieloma, de câncer, que por ser uma condição pré-existente, sem essa portabilidade, ele tinha que cumprir uma carência de 2 anos. A ANS estabeleceu a possibilidade de portar a carência para planos de saúde equivalentes ou inferiores do plano de saúde do qual o consumidor quer sair. Contudo, no momento que ele for portar de plano de saúde, ele quiser uma abrangência maior, isso pode ser negociado com o plano de saúde. Tá? Dúvidas frequentes, que nem a doutora Vânia falou sobre o transplante de medula óssea, eles são cobertos?
eles têm que ser cobertos. A ANS obriga e está lá incluso no rol de cobertura. Ou seja, os contratos antigos prevêem cláusulas de exclusão de cobertura de transplantes. Contudo, trata-se de uma cláusula abusiva, cabendo ação judicial. Agora, para os contratos novos, que inclui assistência hospitalar, tem que garantir a cobertura do transplante autólogo de medula, sendo incluso todas as despesas. Então, o plano de saúde é obrigado a cumprir. Com a entrada da resolução 211 de 2010, inclui-se também o transplante halogênico, quando é a necessidade de um doador. Também o plano de saúde tem que cobrir. Foi negado? Gente, é atrás do advogado e entrar com uma liminar, porque é um direito seu, tá? Agora, alguma dúvida? Posso exigir que o meu plano de saúde forneça medicamentos? Depois de uma cirurgia e internação, muitos pacientes são surpreendidos pelo hospital com uma conta salgada e que o plano se recusou a cobrir. É um direito seu, o plano tem que cobrar sim. Como agir? Você entrou em contato com o plano, ele recusou. Você entra em contato com a ANS. Aí, ao mesmo tempo que você entra em contato com a ANS, você tenta uma negociação com o hospital. Tá? Caso isso não seja concedido, você vai procurar um advogado para também conseguir quitar essa conta. A legislação garante apenas a recusa em produtos importados não nacionalizados, prótese, órtese e seus acessórios não ligados a atos cirúrgicos. Então, apenas nesses casos é que o plano pode negar. Algumas armadilhas. É proibido exigir cheque calção. A legislação garante isso. Então, não paguem, não deixem cheque calção. Isso é garantido no artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 156 do novo Código Civil e também pela resolução normativa da ANS número 44 de 2003. Exames e consultas. Se o médico não credenciado solicitar um exame, cirurgia ou outro procedimento e o consumidor tem o direito de realizá-lo, ou seja, não é porque o médico não é credenciado que ele receita exames e medicamentos que o consumidor não vai conseguir. Ele tem esse direito sim, tá? Mesmo que a solicitação tenha sido feita pelo médico que não pertence à rede, a empresa não pode negar, é uma postura ilegal. Aí a legislação competente. O descredenciamento. Isso é uma coisa que eu acho que acontece muito. O plano de saúde descredenciou um prestador de serviço. Nesse caso, o plano deve substituir por outro equivalente. Caso não tenha outro equivalente, ele tem direito de exigir aquele que ele tinha antes. Se o plano se negar, você também vai buscar o Poder Judiciário. A mudança deve ser cumprida, comunicada ao consumidor e à ANS com pelo menos 30 dias. O que isso quer dizer? Quando você contratou o plano de saúde, você tinha um credenciamento de algum laboratório. Ele foi descredenciado pelo plano, você tem que ser notificada com 30 dias de antecedência, juntamente com a ANS. Se isso não ocorreu, o plano tem que cumprir com o pagamento daquele exame, daquele laboratório. Se o consumidor estiver internado e o descredenciamento ocorrer, o hospital deve continuar com a internação e as despesas serão arcadas pelo plano. Lógico, gente, tudo isso que eu estou dizendo. Se o plano não cumpriu, você notificou a ANS, não foi feito nada, vai ter que ser pelo advogado, através da liminar. A questão do funcionário, empresa e plano de saúde. Esse funcionário demitido sem justa causa, ele poderá continuar com o seu plano de saúde, pagando o mesmo valor pago pela empresa. Ou seja, ele continua com o plano, sem carência, só que ele passa a pagar o valor integral, no prazo mínimo de 6 meses e no máximo de 2 anos. Quando a gente fala de funcionário aposentado, ele tem direito também de manter com o plano de saúde
quando ele goza da vigência do seu contrato de trabalho por mais de 10 anos. Ou seja, o funcionário que trabalhou mais de 10 anos na empresa, ele tem direito a ter o plano de saúde pagando o valor integral por prazo vitalício. Tá? Agora, os principais problemas que a gente tem com o plano de saúde é a ANS. A ANS é o órgão regulador, a Agência Nacional de Saúde. Contudo, o grande problema que a gente tem é a falta de fiscalização e a demora na conclusão nos processos. A gente sabe que, falando-se de câncer, a gente precisa que a conclusão seja feita o mais rápido possível. A gente não tem o tempo que a ANS tem de 5 dias úteis para elaborar uma denúncia e cobrar do plano. Então, muitas vezes, a gente realmente recorre ao Poder Judiciário e através da liminar para que isso seja deferido em até 48 horas. Onde buscar ajuda? Secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, Ministério da Saúde, Ministério Público Federal e estaduais, as defensorias públicas, PROCON, Anvisa, os CACONs e a ANS. Formas de obtenção de tratamento à saúde. Nós temos a forma administrativa, que é feita direto ao hospital ou ao posto de saúde, que é através de formulário, por escrito, que vai entregar para o médico vai preencher, vai levar o processo de novo, e aí que vai ser enviado no prazo de 30 dias, a Secretaria Estadual de Saúde vai estar dando a resposta da entrega do medicamento. Sempre que isso não ocorrer, a maioria das vezes isso não ocorre dentro do prazo de 30 dias, a gente pode estar oferecendo uma reclamação na ouvidoria ou buscar associações, que nem um dos meus trabalhos na Abrale é que eu atendo os pacientes e a maioria das vezes não é cumprida a entrega do medicamento. O paciente fica esperando o telegrama e não chega esse telegrama e o tempo vai passando e ele está sem a medicação. A Abrale intervém por várias reuniões, por ter contato direto com a Secretaria Estadual de Saúde e a Comissão de Farmacologia. A gente consegue aí evitar uma demanda judicial e fazer a interface e solicitar da secretaria que se esse telegrama vai ocorrer, se esse medicamento vai ser entregue, o porquê não foi entregue. Isso ajuda muito e evita, né, uma demanda judicial. Hoje, foi agora no dia 11 de julho de 2012, foi elaborada a resolução número 54 de 2012, que é um novo procedimento para o Estado de São Paulo. A Comissão de Farmacologia, né, com a doutora Sônia Cipriano, ela estabeleceu novas normas para o procedimento na obtenção de medicamentos não inclusos no rol do SUS, ou seja, o Velcade, ou um outro medicamento que a gente pode falar, todos os medicamentos que não estão inclusos no rol do SUS, você consegue hoje, através desse formulário, preencher, entregar para o seu médico. Só que é muito importante lembrar, o médico tem que falar muito bem o porquê daquele medicamento e não do medicamento que está incluso no rol. Tá? Então, esse formulário ele vai ser preenchido, vai ser enviado pela Comissão de Farmacologia e no prazo de 30 dias eles vão informar se vão entregar o medicamento ou não. O que isso garante para o paciente? Uma garantia de que esse medicamento, mesmo não incluso no rol do SUS, vai ser entregue, evitando aí uma demanda judicial. Como é uma resolução nova, não sei falar para vocês se isso está realmente funcionando, se o paciente está conseguindo um medicamento sem ser necessário entrar com uma demanda judicial. Que nem eu estava falando até agora, a outra forma, se tudo isso for negado, a gente tem que recorrer à justiça, através de demanda judicial. Então, para propor uma medida judicial, é através do pedido de liminar contra o Estado, o município ou a União, ou utilizar os juizados especiais da Fazenda para ações de até 60 salários mínimos, que não é necessário advogado, e o valor da causa, quando for inferior a 20 salários mínimos, não é necessário advogado. Direito aos portadores de câncer. Então, eu vou citar alguns direitos, acredito que a maioria, todo mundo já conhece, já precisou.
Então, é o saque do FGTS, o saque do PIS, a quitação no financiamento de uma casa própria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada e o tratamento fora do domicílio. Acesso a dados médicos, cópias de prontuários, exames e relatórios, isso é muito importante, o paciente tem direito a isso, tem direito a uma segunda opinião. Andamento judicial prioritário, isenção de tarifas em transportes, dependendo da previsão legal do município, né? E dispensa do rodízio. Temos também o cartão do DEFIS do idoso, tudo isso está disponível no site da prefeitura, tem o formulário, é só estar preenchendo, tá, que você consegue esse benefício. Por que esse benefício é concedido? Porque as pessoas que precisam ir até o hospital não podem deixar de fazer uma químio, de passar por um tratamento, porque é o dia do rodízio e não tem como, né, se transportar até o local. Falar um pouco do saque do FGTS. Então, o portador de câncer e AIDS ele tem esse benefício. O saque do FGTS ele pode ser feito a qualquer momento, desde que haja fundo, e ele é isento de imposto de renda. O saque do PIS, a mesma coisa, ele, desde que tenha fundo, ele tenha direito a sacar, também é isento de imposto de renda. O auxílio-doença, que é o benefício mensal segurado do INSS, quando é incapaz para o trabalho. Os 15 primeiros dias, a responsabilidade é da empresa, os 15, o restante passa a ser do INSS. Os profissionais liberais e desempregados segurados também recebem o INSS, e a incapacidade é atestada pelo perito do INSS. Então, é o perito do INSS que vai atestar se ele tem condições de afastamento ou não, desde que ele vai levar no dia da perícia os documentos necessários e também um laudo que conste a incapacidade dele temporária para o trabalho. Aposentadoria por invalidez. É muito importante salientar que muitos querem se aposentar, mas assim, a característica da aposentadoria por invalidez é que o paciente ele seja incapaz por tempo indeterminado para a prática laborativa. Então, às vezes ele fala assim, eu estou 5 anos afastado, mas é uma questão que assim não foi definida, não é indeterminada. Então, enquanto isso prevalecer, continuar, ele não consegue a aposentadoria, tá? Também os valores de aposentadoria por invalidez, ele é isento de imposto de renda. O LOAS. O LOAS é o benefício da prestação continuada, é o benefício que é dado ao maior de 65 anos de idade e também à criança, que foi estendido aos portadores de deficiência física e também aos portadores de câncer, que não contribuem para o INSS, não têm condição de segurado. Essas pessoas que têm renda inferior a 1/4 do salário mínimo têm direito a receber um salário mínimo do INSS. Ele vai passar por um perito social e o perito médico do INSS. Depois de concluído todas essas etapas, ele vai ter direito ao benefício. Direitos tributários, foi o que eu falei até agora, são as isenções fiscais, né, que não incide imposto de renda, que não incide no imposto de renda, no IPI, ICMS, IOF na compra de veículos e no IPVA. Também não incide imposto de renda na pensão decorrente de doença grave, depósitos do PIS, PASEP, aposentadoria, seguro-desemprego, seguro e pecúlios por morte e invalidez, seguros de previdência privada, auxílios diversos como auxílio-doença e funeral. Alguns direitos agora relacionados ao médico e paciente, que é muito importante. Incluir a recusa voluntária do paciente em receber informações sobre a saúde. Eu não sei se vocês estão cientes, mas agora, há pouco tempo atrás, foi regulamentado o testamento vital. Eu achei isso muito interessante. É um direito agora que os pacientes que estão em cuidados paliativos, eles têm o direito de escolher como que vai ser o final do seu tratamento. Se eles querem submeter a uma droga, a internação na UTI, ou qualquer outros medicamentos que só vão... medicamentos não, alguns cuidados que eles só vão aumentar a sua qualidade
o seu tempo de vida e, ao mesmo tempo, eles vão continuar sofrendo. Então, hoje, eles têm o direito a escolher isso. É um grande passo da legislação, do judiciário, em conceder isso ao paciente que está em cuidados paliativos. Esclarecimento prévio do ato médico para que consinta, que é o consentimento informado. Intervenção do médico sem consentimento apenas em emergência ou inconsciência na ausência dos representantes legais. Amplo esclarecimento sobre medicação, posologia, eficácia, riscos e efeitos colaterais à saúde. Direitos a abrir e ver os resultados do exame. Direito a ir à consulta acompanhado. Direito a consultar outros profissionais para ouvir uma segunda opinião. Isso é muito importante. Os pacientes, eles sentem que eles ficam com dúvidas, têm receio, mas não têm coragem a procurar um novo médico, com medo também do que do médico que está tratando ele vai sentir, se ele vai se posicionar contra ele. Isso é um direito do paciente, ele deve sim procurar uma segunda opinião. Direito de ver e obter a cópia do prontuário e a conferência das contas dos hospitalares, recibos e notas fiscais. Outros direitos andamento prioritário nos processos judiciais, transporte fora do domicílio, que é o famoso TFD, todas as pessoas que o atendimento do seu tratamento não é fornecido no seu município, a partir de 50 quilômetros, a prefeitura, o município, tem que fornecer o TFD, que é um valor garantido para o transporte, para a habitação e para a alimentação, para ele e para o acompanhante. E o transporte urbano gratuito. Bom, gente, eu acho que eu falei de uma maneira assim, mais resumida. A apresentação, tudo vai estar disponível no site. Depois eu dou uma... Então, se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos estar aqui, né, Luciana, mais tarde, para estar respondendo. Tá bom? Obrigada a todos. Andréia, super obrigada. Vamos dar